Stephen King, Mark Guggenheim, Alex Malev, Marvel Comics e Dark Side Books. Sim, essa é a nossa pauta de hoje. Não tinha como dar errado. Salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje a graphic novel N, a adaptação do conto homônimo do mestre Stephen King, trazida ao Brasil pela editora Caveira, Dark Side Books. Pessoal, vou ser um pouco mais abrangente nessa resenha, não vou focar só na HQ N, vou falar também do conto no qual ele foi adaptado e também vou falar para vocês que N teve uma adaptação audiovisual para a internet através de mobisódios, e para quem não sabe, os mobisódios são séries audiovisuais veiculados aí na internet, principalmente para serem assistidos nos celulares, e o N também, além dos quadrinhos, virou essa série audiovisual em 25 capítulos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ela no decorrer do vídeo, combinado? Você pode encontrar o conto N nesse livro aqui, Ao Cair da Noite, ele é o 8º conto, e Ao Cair da Noite trata-se de uma antologia de contos do mestre King, a sua 5ª antologia. Nesse camarada aqui encontramos 13 contos, sendo que N era o único inédito até então, todos os outros já tinham sido veiculados em revistas. Também é importante ressaltar que esse camarada aqui levou o prêmio máximo da indústria do horror, ele levou o Bram Stoker Award na categoria de contos em 2009. Falando especificamente sobre o conto, galera, eu já li mais de 50 livros do King, entre eles algumas dezenas de contos, e posso afirmar sem um pingo de dúvidas que poucos são tão bons quanto N, tão extraordinários quanto N. Trata-se de um dos meus contos favoritos do autor e da vida também. E no ano que vem, em 2019, eu pretendo trazer para o canal o meu top 10 de contos do mestre King, e com certeza o N estaria em algum lugar de destaque dessa lista. E o conto é separado em duas narrativas. No círculo externo, a gente já começa a história acompanhando a Sheila, que escreve uma carta para o seu amigo de infância, o Charlie, falando um pouco sobre o suicídio do seu irmão, o Johnny Bonsent. E o Johnny era um psiquiatra, um especialista na parte do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e a Sheila acreditava, suspeitava que a sua morte tinha a ver com um paciente que foi anonimamente relatado nas anotações do seu irmão como N. E no círculo interno da narrativa a gente acompanha a história do N enquanto ele passa por essas sessões de psiquiatria, no qual o Johnny acaba diagnosticando com o transtorno obsessivo compulsivo severo, aliado com paranoia e alucinações. E o paciente relata que tudo mudou na sua vida, as coisas começaram a dar errado quando ele acabou se perdendo e foi parar em um campo, Ackerman's Field, no qual ele viu uma formação rochosa em círculo, eram 8 pedras, na qual uma coisa acontece com ele, ele tem certeza que aquilo se tratava de um portal para uma outra realidade. E a partir desse evento, esse toque do N de ter que pôr a mão em tudo, de ter que contar quase todos os tipos de coisas, ele fez uma lista para o Dr. Bonsent que era extensa de tudo que ele tinha que pôr as mãos, era porque ele acreditava piamente que ele fazendo isso, ele fortalecia esse portal para impedir que algo horrível acontecesse com a humanidade. E para vocês terem ideia do quanto isso era ruim, o N começou a acreditar que os números tinham muita força, então os números pares eram bons, os números ímpares eram muito ruins. Se sua estante tivesse um número ímpar de livros, ele tinha que corrigir, ele tinha que adicionar para ser par, ele contava sapatos na rua, ele sempre contava 15 pares, ou seja, 30 sapatos, os pretos na ida ao trabalho e os marrons na volta, e um dia ele acaba até encontrando um cara amputado e a sua conta de sapatos acaba terminando no ímpar, e quase arruinou ainda mais a sua sanidade, que já estava por um fio. Mas a pergunta que eu deixo, a HQ responde, mas só para dar aquela instigada, é:
Será que a obsessão do N era justificada? Será que tudo o que ele fazia de organizar, de contar, de tocar as coisas estava protegendo a humanidade, estava mantendo as coisas em ordem? Será que se ele parasse de fazer o que ele vinha fazendo, o inferno se instauraria aqui, colocando a sua vida e a de todos os outros em risco? E eu já disse, volto a repetir e repetiria pelo menos mais 1000 vezes se fosse necessário, o conto N é simplesmente formidável, simplesmente extraordinário. Ele é amedrontador, assustador, obsessivo, são 57 pagininhas de pura angústia. E é o tipo de conto que eu gosto porque ele é curto, ele é arrebatador, ele tem aquele tipo de final impactante e quando você termina a leitura, você fecha e você tem que sair recolhendo os cacos que são o resto da sua cabeça que foi explodida. Vale também ressaltar que, como toda a história do King tem aquela interligação de multiverso, a cidade fictícia de Castle Rock ela é mencionada nesse conto, e a cidade onde a história se passa em Moton é vizinha da cidade de Chester Mill, no Maine, e a cidade de Chester Mill é a cidade do livro Sob a Redoma. Embora algumas entrevistas o King tenha dito o contrário, eu sinto em N aquela aura Lovecraftiana simplesmente pelo horror cósmico que está lá dentro, o horror do inominável, do inimaginável. E o autor descartou, falou que não tem nada de Lovecraft aqui, que ele se inspirou fundamentalmente na obra O Grande Deus Pan, do Arthur Machen, na qual ele acredita como uma das melhores histórias de horror que já foi escrita. Falando um pouquinho sobre a graphic novel, galera, ela inicialmente era uma belíssima jogada de marketing para promover a antologia de contos Ao Cair da Noite, e essa jogada de marketing ela foi bem calcada principalmente no conto N. E para essa história aqui o roteirista foi o Mark Guggenheim, e ele é bem famoso justamente por trabalhar muito com a Marvel Comics em desenhos como Amazing Spider-Man e Young X-Men, e também é um roteirista de bastante sucesso, escreveu vários episódios da série Law and Order e também de Brothers and Sisters. Foi produtor e desenvolvedor de séries também de bastante sucesso como The Flash e Arrow, então já dá pra ver aí que o cara é fera no roteiro. E as artes de capa e as artes internas foram feitas pelo búlgaro Alex Malev. E o Malev também é um cara bem famoso de ter trabalhado em várias histórias da Marvel Comics, algumas das mais famosas, é um artista super conceituado. E como eu falei no início do vídeo, a primeira coisa que essa dupla fez foi produzir os mobisódios que foram distribuídos na internet. Mobisódios são episódios curtos de 1 minuto a 1 minuto e meio, e eles são ideais para serem distribuídos e assistidos em celulares. E eles trabalharam em 25 episódios de 1 minuto e meio da adaptação de N para o audiovisual, e ficou um trabalho realmente primoroso, galera. É uma animação feita a partir de cortes de quadrinhos, é muito bem adaptado, muito bem fiel, com desenhos bem puxados para o realista, que deixa a ambientação ainda melhor, deixa bem mais imersiva. Acabou se tornando um sucesso absoluto, porque esses episódios acabaram saindo antes do Ao Cair da Noite em si, antes das pessoas conhecerem o conto N, que era até então inédito. E o Guggenheim nesse projeto também envolvia a criação da graphic novel, na qual ele afirma que quando ele viu o nome Stephen King, ele já disse sim logo de cara. Ele nunca foi de adaptar obras de outros autores, ele mesmo criava suas obras. E essa dupla tinha o King como diretor e produtor executivo, ele que estava avaliando todo esse trabalho, e ele também deu carta branca para o Guggenheim de ampliar o seu trabalho, ampliar um pouco mais o conto. E é o que a gente tem aqui na graphic novel, galera. Ela é um pouco diferente do conto porque ela tem alguns elementos que não tem lá, por exemplo, o nome verdadeiro do N só é mencionado aqui. Ele amplia um pouco mais o background, ele dá um pouco mais de sentido em algumas coisas, ele coloca algumas explicações sobre a formação rochosa, e ele muda também o final, galera. Claro que seguindo a linha do conto, é como se fosse ampliação do conto, mas é um pouco diferente. Na minha humilde opinião, a ampliação do N não era muito necessária. É claro que não acaba estragando de forma alguma a obra, mas, por exemplo, eu prefiro muito mais o final do conto, eu acho ele muito mais brutal, muito mais impactante, tem muito mais aquele fator surpresa. Mas o mais legal desse trio é que ele conseguiu criar 3 experiências diferentes. Você tem a primeira experiência escrita através do conto, depois você tem a experiência audiovisual através dos mobisódios, e uma terceira via com HQ, que é uma via mais
ampliada com alguns elementos novos. E aproveitando esse gancho da forma que eu acho melhor de consumir esses 3 materiais, eu diria que você tem que começar lendo o conto presente no livro Ao Cair da Noite. São apenas 57 pagininhas, então dá para ler numa sentada só. Depois eu pularia para os mobisódios que foram disponibilizados aí na internet. São 25 de 1 minuto e meio, dá meia horinha no final das contas, e eu achei um link para um cara que legendou todos esses mobisódios, então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Por último, eu deixaria a experiência ampliada de conhecer a Graphic Novel. Vocês já puderam acompanhar na edição do vídeo alguns detalhes dessa edição da Dark Side Books aqui, tanto no book trailer quanto nas imagens que foram passando, e não só falando sobre as artes internas do Malev, que é uma coisa extraordinária. A Dark Side fez um trabalho primoroso aqui na edição, na diagramação. Essa graphic novel do N vem com esse jacket escrito N gigante no meio da capa. Todo o quadrinho também muito bem feito, bem editado, em capa dura, aquele primor de sempre que a gente já conhece. O conto, como eu já disse milhões de vezes, é formidável, é extraordinário. A HQ é uma adaptação muito bem feita, muito fiel, com aqueles detalhes adicionais que eu disse, que vai dar um pouco de abrilhantada na sua experiência. E tudo isso, todo esse material foi tratado de uma forma muito respeitosa pelas mãos da Caveira Darkseid, um lançamento para fechar o ano com chave de ouro, diria eu. Como último incentivo, galera, se é que vocês precisavam disso para consumir esses materiais, N vai se transformar em uma série televisiva cujo piloto ficou nas mãos do David Sandberg, e ela não tem data prevista ainda de lançamento, mas não vai ser chamada de N, vai ser chamada de 8, que é 8 em inglês. Não tem como eu terminar esse vídeo sem dizer, leiam, simplesmente leiam. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo difícil de fazer em termos de edição, mas uma delícia de trazer para vocês. Espero que tenham curtido. E se gostaram, não esqueçam de apertar a curtidinha amiga, ajuda na divulgação, espalha a palavra do Navegando para Outros Portos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho, ative as notificações e não perca o que vem por aí. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês na semana que vem. Beijo grande, abraço apertado de sempre, fui!